Sejam bem-vindos novamente e vamos a mais um estudo bíblico. Perdi a fé. O que devo fazer? Quando uma pessoa perde a fé, o que ela deve fazer? O que causa a falta de fé numa pessoa? Falta de fé não é pecado. Isso pode limitar Deus na vida da pessoa, mas não é pecado. Deus opera na vida da pessoa até onde ela crê, até onde ela permite. Deus não ultrapassa o limite imposto pela pessoa. Existem pelo menos 3 tipos de fé que vamos raciocinar aqui. Ter fé nem sempre significa que a pessoa seja salva. O diabo tem mais fé do que nós. Nós cremos em Deus pela fé e não por vista. O diabo crê em Deus por vista, porque já foi habitante celestial. Paulo disse: se crê, fazes bem, mas os demônios creem e estremecem. Satanás e os demônios creem em Deus por vista, e nós cremos pela fé. Ou seja, eles têm mais fé em Deus do que nós. Existe a fé natural, onde a pessoa crê na existência de Deus, e essa fé é a mais comum para todas as pessoas. Ficam de fora apenas os ateus. A maioria das pessoas, pelo menos a nível de Brasil, acreditam em Deus. Muitos que têm essa fé não são salvas, pois não leva a pessoa a se converter. Apenas crê em Deus, crê na sua existência. Apenas crê na existência de Deus. Mas não é salvífico. Ela não chegou ao conhecimento da verdade, e isso se aplica à maioria das pessoas. Conforme eu já disse, os demônios crêem, mas estremecem. Só crer não é suficiente. Tem que ser um crer que leve à obediência. Em Atos capítulo 8, fala de um mágico chamado Simão. Ele creu na pregação de Felipe, conforme a Bíblia diz. Mas só que ele creu, mas não se converteu. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para que ele pusesse a mão a receber o Espírito Santo. Pedro disse: o seu dinheiro fica para a sua perdição, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desta tua iniquidade. Simão creu, foi batizado, mas não era salvo. Só crer não é suficiente. A outra fé é a fé salvífica, onde leva a pessoa à conversão para ser salvo. Leva à obediência. Muitos que têm esta fé não têm uma fé no sobrenatural para alcançar milagres. É uma pessoa salva, mas limita Deus na vida dela. E muitas dessas pessoas pertencem a algumas igrejas por aí onde limitam Deus. Não crê em milagres. Não acreditam que Deus possa operar sinais. Então podem ser pessoas salvas, mas Deus não opera na vida da pessoa do modo que gostaria de operar. Por exemplo, se estivesse no plano de Deus de curar uma doença dessa pessoa, Ele não curaria porque a pessoa não acredita. Onde essas pessoas não creem em milagres. Tem igrejas por aí que é assim. Então elas podem ser salvas, mas Deus não pode operar milagres na vida dela porque não crê. E existe a fé sobrenatural, que leva a pessoa a ter fé para ser abençoada. Muitas destas pessoas que têm esta fé não são salvas. Embora sejam abençoadas por Deus, mas esta fé não leva à obediência à palavra por completo, não leva a uma conversão, leva a uma fé para ser abençoada. E eu conheci muita gente que eram abençoadas, mas nunca tomaram a decisão de se converter. Nunca tomaram a decisão de obedecer a palavra, de renunciar os pecados, embora foram abençoadas. Eu conheço pessoas assim até os dias atuais.
são abençoadas porque têm uma fé no sobrenatural. Elas acreditam em milagres. Por isso são alcançadas por Deus, mas não têm a salvação. A falta de fé tanto limita Deus na vida da pessoa, quanto bloqueia a pessoa. Ela forma uma barreira entre ela e Deus. Deus se torna limitado na vida dessa pessoa. O medo pode bloquear a fé da pessoa. Veja o exemplo dos discípulos. Quando os discípulos estavam no barco, em meio à tempestade, os discípulos ficaram com medo do barco afundar e acordaram Jesus para que os socorresse, pensando que iriam morrer. Lá diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Jesus estava dormindo. Senhor, salva-nos, que pereceremos. E então Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Os discípulos, até aí, eles tinham uma fé limitada. Embora já conheciam a Cristo, já tinham visto os milagres que Cristo realizava, mas numa situação dessa faltou fé. Jesus estava dormindo. Eles acordaram Cristo como se ele tivesse que estar acordado para acalmar a tempestade. Somente a fé nele já seria suficiente. Jesus é Deus. Mesmo dormindo o seu corpo físico, mas como Deus, ele não dorme. Bastaria apenas ter fé. Podemos acreditar que depois disso, os discípulos aprenderam a ter mais fé e chegaram à conclusão que só ter a fé em Cristo é suficiente. Não precisa estar ele exatamente em pessoa. O medo bloqueou a fé dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus em Nazaré não realizou mais milagres por causa da falta de fé daquele povo. Mateus 13, 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A falta de fé impediu que Jesus realizasse sinais, realizasse milagres. Foi bloqueado. Construíram um muro entre Jesus e eles. Limitou Jesus. A fé é o combustível para fazer a pessoa entrar em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a pessoa fica bloqueada. Fica bloqueada e sem ação. Ela não avança. Jesus disse para Pedro que Satanás pediu para se ir andar em volta dele como trigo. Jesus disse que rogou ao Pai para que não deixasse, para que a fé dele não se desfalecesse. Ele não tinha um preparo espiritual maior. A forma que o diabo iria tentá-lo, ele não iria resistir e iria se desfalecer na fé. Então Deus não deixa ser tentado além do que possa suportar. Por isso Jesus pediu a Deus que não deixasse. Abraão e Moisés avançaram pela fé até alcançar a promessa e o objetivo. As barreiras que surgiram no caminho foi para provar a fé deles. Mas em cada situação, Deus realizava um sinal para fortalecê-los na fé. Abraão, depois que Deus fez a promessa de um filho, esperou 25 anos para receber, quando a mulher dele não tinha mais condição para ter filho. José do Egito, depois que teve a visão que seria superior a seus irmãos, esperou 13 anos para ser governador. E nesse tempo, ele foi escravo e preso injustamente. Ele sofreu, passou por experiências desagradáveis até chegar à promessa. Davi, depois que foi ungido rei, teve que fugir de Saul por cerca de 18 anos. Todos pagaram o preço. Em muitos casos, a pessoa perde a fé
por falta de perseverança e entender a forma de Deus agir. Deve entender que pode ser provado. Pode passar pelo deserto para depois chegar em Canaã. Deus pode provar a fé da pessoa. E a pessoa não compreende e acaba ficando prostrado no deserto por não compreender a vontade de Deus e a forma de Deus trabalhar, de operar na vida da pessoa. Leia Hebreus capítulo 11, onde diz sobre os heróis da fé. Lá diz que tiraram força da fraqueza. É isso aí, se gostou dá um joinha, se não é inscrito se inscreva para ajudar na divulgação e até o próximo.